Eu estou querendo dizer que quando você trabalha só com a cotação, você está vinculado a vários fatores que não dependem da prefeitura. Por exemplo, a questão da boa-fé do fornecedor. Agora, quando você trabalha com PNCP, você joga o preço lá embaixo. Isso é verdade. Tem dúvida disso. E existe uma probabilidade grande até de ficar deserto. Da mesma forma, quando você bota preço, quando supor que a prefeitura está comprando geladeira. Aí você vai na internet e pesquisa para geladeira. Nem o Ponto Frio consegue vender aqui na loja física o preço que ele vende pela internet. Nós sabemos disso. O custo também está lá embaixo. Mas quando você pega outros municípios, que cada município está contratando recente, você está bem próximo da realidade. E eu nem estou dizendo para poder usar só um. Pode até usar a cotação também, desde que você tenha justificativo da escolha. Mas eu estou dizendo para vocês combinarem mais de uma forma de apurar preço de referência. Para vocês mesmos não criar uma armadilha lá na frente da licitação. Porque se vocês não têm uma cotação, um preço de referência bem elaborado, vocês vão ter mais trabalho na frente para negociar, né, para justificar que vai ter que revogar a licitação daquele jeito. Uma coisa importante aí que eu não falei, a licitação, item, lote, global. Quando a licitação é por item, tecnicamente, cada item da licitação é uma licitação independente. Mesma coisa por lote, se ela for global, obviamente é tudo. Por que eu estou dizendo isso? Eventualmente, eu posso revogar parcialmente a licitação naquele item ou naquele lote. Eu posso adjudicar um item e não adjudicar o outro. E eu posso, inclusive, às vezes até adjudicar, mas a autoridade competente não homologar. Isso na teoria, porque na prática é uma coisa tortuosa o trabalho dessa informação com as empresas de software. Eu não sei por que isso não entra na cabeça deles. Porque tem que ser uma coisa lógica. Aqui se envolve mesmo, recente agora, foi kit escolar, então foi uniforme. Aquela questão de não poder homologar parcial por causa do sistema, as luzes. Aí o que aconteceu? Sei lá, 10 itens estão prontos, homologados, tudo resolvido. Mas tem um pendente. O sistema do Simval Luz não aceita. Aí atrasa 9 itens na licitação, porque um ainda está pendente. Então, isso é um problema com as empresas que fornecem o software. Mas isso não é um problema da lei. A lei trata esse foco individualizado. Então, eventualmente, vocês podem ter um preço apurado só no PNCP, que ele é muito baixo, mesmo às vezes sendo eletrônico, não é atrativo para empresas de fora e não é compatível com a capacidade da empresa da cidade ou da região. Ela não aguenta vender para isso. Ela não tem condição de vender. Aí vai ficar deserto. Aí vai ter que repetir, ou talvez fazer uma contratação direta. O PNCP, ele é uma boa fonte de informação. É segurança plena com relação ao preço, tá? Então, tem que ser pesado em cada município aí. Logo abaixo dele, né, vem a questão das outras contratações públicas. Também é uma questão muito segura de preço. Só que talvez um pouco mais trabalhoso de pesquisar. Porque aí você vai ter que fazer pesquisa provavelmente no site dos municípios, no portal do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas até está com uma ferramenta, eu particularmente não usei ela não, mas ele disponibiliza hoje uma ferramenta que você faz essas pesquisas. Não sei qual é o volume de informações que tem e não sei como é que está funcionando. O Tribunal de Contas ele tem um problema. Eu não sei qual que é a questão técnica, mas as ferramentas, as plataformas do Tribunal de Contas, invariavelmente elas estão fora do ar. Você vai fazer a pesquisa, você não consegue. Ela fica lendo, ela não dá o retorno. Isso acontece com frequência. Já com o PNCP, eu nunca vi acontecer. É de imediato. Agora, a pesquisa na internet é uma coisa bem interessante, ou as contratações públicas. A cotação tem esses problemas inconvenientes, e o banco de notas fiscais eletrônicas seria uma coisa muito próxima, na verdade, de outras contratações públicas e do próprio PNCP. Tanto é que ele está inserido dentro do PNCP. Ele está na lei separado lá.
Estimativa de preços de obras e serviços. Aí uma coisa mais específica de engenharia, mas está aí, né? Primeiro, SINAP e SIC, dados de pesquisa publicados na internet especializada ou tabela de referência, contratações similares em próprio ente público e outros órgãos públicos e a Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Aí não tem cotação. Tá? O que é problema aqui nessa questão das obras? Semana passada eu recebi até uma mensagem da diretora da Central de Compras do Cidamap, uma obra aparentemente pequena, o valor estimado era R$77 mil. Mas uma obra que aparentemente seria complexa, porque ela estava envolvendo uma reforma de uma área lá que tem raio-x, que aí tem todas as questões sanitárias envolvidas que a Anvisa exige. Aí ela estava com a seguinte pergunta: você acha que essa obra encaixa no conceito de serviço comum? Porque você tem consequências disso com relação a prazo e outras questões processuais. Aí eu respondi para ela, olha, eu penso o seguinte: não é aquilo que eu acho, que você acha que vai enquadrar, ou o engenheiro vai falar. O que vai enquadrar aí como uma questão de serviço comum ou complexo é a forma como você vai tratar o processo. Você tem que pensar esse gabarito que você vai fazer aí, gabaritar a sala, o raio-x é utilizado, o revestimento de chumbo, ele tem que ser padronizado. Se eu fizer aqui em Ponte-Nova, lá no Amapá, o jeito de fazer é o mesmo. Se o jeito for o mesmo, não importa o grau de complexidade em si, porque você tem padrões de qualidade e de desempenho aferíveis. Qualquer engenheiro que quiser fiscalizar vai pegar aquilo, vai analisar o que está estabelecido no edital e o que foi executado. E como é que vocês vão resolver esse problema? A engenharia tem que resolver para a gente. A engenharia tem que colocar uma descrição que ela seja padronizada, ou seja, não pode ser a descrição da prefeitura. Porque se for a descrição da prefeitura, ela só é padronizada para o município. Então não é um padrão comum. Mesmo ele sendo aferível para fins de fiscalização, ele não é um padrão comum usual. Então o que tem que acontecer? Que aqui no Simval é feito dessa forma. Você tem, cada vez que você pega uma tabela de referência, e você coloca lá um item, o código do item, seja de SINAP, seja de CIPO, CEINFRA, DEOP e outros mais, você tem vinculado com aquilo ali um caderno técnico. No caso do SINAP, eles chamam de composição do item. Nessa composição, você tem tudo que está ali dentro e a forma como você executado, que é o caderno técnico que traz a descrição. Ou seja, se eu pegar aquele item, o caderno técnico correspondente dele, e passar para o empresa de engenharia fazer aqui em Ponte Nova, no Rio Grande do Sul, na Bahia, onde quer que seja, dentro do país, a forma de executar vai ser a mesma. Ou, em tese, teria que ser a mesma. Então, aí enquadra como serviço comum de engenharia. Apesar de não ser uma questão envolvendo orçamento, ela é uma questão de planejamento. Então, a hora que a engenharia fizer a planilha orçamentária, que ela fizer o memorial descritivo, o ideal é que ela indique pelo menos o link, onde aquele caderno técnico está disponível para o empreiteiro ver como que ele vai ter que executar esse serviço. Tá? Estimativa de preços, dispensa e inegibilidade. Outra questão também muito tortuosa. Muita gente pensa que a contratação por inegibilidade, direto eu vou pegar o preço que o cara está cobrando de um show em outros locais que ele não. Não é isso. A lei fala que quando eu não conseguir aferir o preço com base no parágrafo primeiro, é que eu vou buscar o preço dele de comparação. É o que está escrito na lei. Está escrito aí. Nas contratações diretas por inegibilidade, por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes
do mesmo objeto de natureza por meio da apresentação de notas fiscais emitidas por outros contratantes do período até o momento. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem, às vezes, um raciocínio direto dessas notas aí de outras contratações. Não. Deixa eu ver o que é que você ou outro profissional, né, artístico, não é uma disputa de preço. Se a gente está falando de visibilidade, tem viabilidade. Mas se eu vou contratar um artista que faça cover do estilo do Emerson Nogueira, do Dino Fonseca, o que for, eu tenho como na internet ver o que esse pessoal está cobrando. Né? Não só eles, mas outros do mesmo estilo de música, ou da mesma forma de apresentação. É isso que a lei fala. Aí, quando eu tiver dificuldade para fazer essa comparação com base no parágrafo 1º, 2º e 3º, é que eu vou pedir a nota fiscal, o contrato e outras questões que possam comprovar de forma idônea esse preço. Então, fiquem atentos com relação a isso, porque muitas vezes vai direto, sem passar primeiro pelos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 23. Aí vai direto para o parágrafo 4º, tá?